Olá, meus amores, tudo bem? Eu me chamo Amanda, você está no canal A Senda de Isis e estamos aqui com o nosso segundo vídeo. E gratidão a todos que visualizaram, né, a mensagem do vídeo anterior, né? E eu fico extremamente grata a todos os comentários, até as pessoas que me chamaram posteriormente, falando o quanto que a leitura fez diferença para elas. Então, seguiremos com os vídeos, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, tem 3 opções, conchinhas diferentes, tá? Então, aqui é a opção número 1, a opção número 2 e aqui a opção número 3, tá, gente? Se caso vocês ouvirem algum barulho no ambiente, é porque tem carro do som passando, vizinhos que fazem barulho, enfim. E pode ocorrer de vocês ouvirem, sim, alguns ruídos, tá? Mas a mensagem em si, ela vai chegar para quem tem que chegar e vai ser escutada por quem tem que escutar, tá bom? Aproveito e peço para que vocês me sigam, para que vocês curtam o vídeo, comentem, se puder, compartilhe com aquela pessoa que você acredita que ela precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Bom, já deixei aqui o tempinho para que vocês pudessem escolher a opção que vocês desejarem. Pode escolher mais de uma ou pode ouvir as 3 sem nenhum problema também, tá bom? Então vamos lá, vou retirar aqui os montinhos. Lembrando que todas as cartas vão ser postas aqui, tá, gente? Então, o montinho é só mesmo para escolher a mensagem, mas todas as cartas aqui vão ser colocadas aqui, a opção número 1, tá? Vou deixar a conchinha aqui. Então, vamos iniciar primeiro com a mensagem das deusas, né? Vamos ver o que tem aqui para trazer para as pessoas do grupo número 1. Vamos lá. Vamos lá, mensagem para o grupo número 1. Nossa, fundo do deck, Kali. Vamos lá, ó. Temos aqui a deusa Shakti e a deusa Sulis. Então, gente, aqui vem pessoas que provavelmente vocês podem estar retendo demais a energia de vocês. E isso pode ser até mesmo por algum desequilíbrio, né, dos chakras, que pode sim trazer algumas complexidades, alguns desafios para a nossa vida e que vai trazendo algumas travas. E isso pode ter uma ligação até muito forte, assim, aqui eu sinto, né, de muitas pessoas estarem tendo alguma dificuldade com o chakra base e sacral, que é onde fica nossos órgãos genitais e até mesmo um pouco abaixo assim do umbigo, né? Seria aqui a representação desse vermelho e desse laranja. E eu senti bastante gente aqui ter problema com a questão do chakra laríngeo, tá? Laríngeo seria aqui, ó, garganta. E principalmente porque aqui no fundo do deck, vindo a representação da deusa Kali, falando sobre a questão do medo, tem pessoas aqui que precisam expressar mais, precisam comunicar. E o comunicar pode ser desde os sentimentos, né? Pode ter pessoas aqui também com algumas questões relacionadas ao chakra cardíaco, tá? Então, precisa sim expressar mais as emoções, mas tem pessoas aqui que têm também um receio para falar, um receio assim de expressar aquilo que precisa ser expressado e que pode até ter um 880 aqui, tá?
Pode ser pessoas que ou elas não falam nada e muitas das vezes elas se escondem diante daquilo que deveria ter sido falado, ou quando elas falam, elas acabam não sabendo se expressar e podem sim virar como se fosse uma bombinha, que é aquele momento quando explode. E aí talvez falando aquilo que não deveria, talvez ficar cega de raiva, né? Ou talvez é a hora que tudo aquilo que tá dentro dela é o momento que solta, né? Então, assim, eu senti bastante essa energia de 880 aqui, tá, gente? E as pessoas que eu identifiquei uma questão com o chakra base, sacral, até mesmo medo de se movimentar na vida. Algumas pessoas aqui que têm ideias, projetos, assim, muito criativos, mas que por vezes ou não sabem muito bem como vão desenvolver isso, ou ficam presos na dúvida, né? Algumas pessoas até com o chakra aqui coronário, né? Trazendo muita dúvida para a mente dessas pessoas. Então, é interessante sim firmar mais a mente de vocês. Por isso que veio aqui a questão da energia. E que muitas das vezes a pessoa não consegue, né, se movimentar. Pode ser um medo da vida, talvez alguma questão de algum trauma. Só que assim, essa energia, aonde ela tá ficando retida, vocês vão identificar conforme assim o que eu tô falando aqui, o que que tá fazendo sentido para vocês, tá? Porque pode ser uma pessoa que tem aqui um problema com o chakra base, e a outra que pode ter um problema com o chakra laríngeo, e pode ter uma pessoa aqui que pode ter os dois ao mesmo tempo, ou por vezes a pessoa tem algum problema com o chakra coronário, ou com o chakra do plexo solar, né? E assim por diante. Então, cada pessoa aqui vai identificar aonde que tá tendo aquela paralisação. Só que aqui, a raiz disso tem a ver com o medo. Então, aonde vocês identificarem que tá tendo uma trava, seja aquela trava emocional, aquela trava de poder ter perspectiva, ou talvez aquela trava de poder falar, ou de ir para a vida, enfim. A raiz aqui é o medo, e vocês terão que enfrentar esse medo, terão que enfrentar essa questão, porque aquilo que a energia ela fica retida, ela fica guardadinha, ali a gente pode sim desenvolver algum problema de saúde. Não é à toa que a deusa Sulis, ela apareceu aqui. Só que aqui ela também está querendo dizer a cura daquilo que está em desequilíbrio, certo? Só que se eu não busco me equilibrar, se eu não busco olhar com honestidade, atenção, aquilo que está me trazendo algum mal, aquilo que eu percebo que eu estou travando e que a raiz é o medo, aqui por consequência eu vou acabar sim desenvolvendo, se eu não olhar, algum problema que muito provavelmente vai arcar na questão da saúde. Agora, se você prestar atenção e ir por esse caminho, enfrentar o seu medo, você haverá uma cura. E essa cura é onde vai transformar caminhos que vocês vão perceber, caramba, eu não imaginava que eu ia conseguir isso. Nossa, eu não pensava que ia conseguir ultrapassar essa situação. Então, o que vem aqui de primeira mensagem para vocês é enfrentar o medo daquilo onde está desequilibrando um ponto do seu corpo que muito provavelmente pode estar assim pegando no seu corpo físico ou no seu emocional, ou no seu psicológico também, mas que de alguma forma está trazendo um desequilíbrio que não faz com que você haja em algo que você tem que fazer, que você tem que falar, que você tem que assumir as rédeas, tá? Então, quando a gente fala sobre enfrentar o medo, ali tem uma crença que está enraizada, tá? Que por vezes pode ser algum trauma que a gente desenvolveu e criamos um comando para o nosso cérebro, onde no inconsciente ele acaba rodando igual uma fita de vídeo que ela tá ali rodando, e se você não parar essa fita e tentar rebobinar ela, ou até mesmo colocar uma fita nova nessa programação,
você vai ficar ainda agindo dessa maneira inconsciente, tá? Agora, se você fazer as trocas necessárias, trazendo para a consciência aquilo que talvez você não tinha tanta consciência do que estava acontecendo, aí vocês vão ver o quanto que vai transformar. Eu não falo de uma transformação que é do dia para a noite. Do dia para a noite você acordou uma outra pessoa, né? Não é isso. Eu falo que é uma transformação que é dia após dia, que eu te dou a certeza que quando você parar para olhar para o seu eu de talvez 6 meses atrás, 1 ano atrás, né? Colocando um período ali, você já vai perceber diferenças no seu comportamento, no seu modo de falar, no seu modo de pensar, entendeu? Então, o primeiro passo, entenda, toda insegurança, todo trauma, toda questão que mexe com a gente de alguma maneira negativa, ela tem uma raiz. A raiz dela primitiva é o medo. E todo meio de cura, de satisfação, aquilo que a gente transforma, ela tem uma raiz primitiva do amor, tá? Então, para que a gente possa ter uma saúde, uma prosperidade em cima daquilo que está em desequilíbrio, para a gente poder transmutar aquilo, a gente vai ter que parar para olhar que crença que a gente desenvolveu aqui. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que tem uma questão com laríngeo, garganta, será que essa pessoa na infância, ela pode talvez não ter sido muito calada? Quando ela dava a opinião dela, talvez não era tão considerada? Talvez as pessoas não davam a atenção devida, né? Ou talvez não conversavam com ela sobre quais são seus sonhos, perspectivas, ou quando ela tentou, né, falar algo nesse sentido, ninguém deu uma atenção devida para, né? Ou aquela pessoa que tem uma questão do chakra base, mas provavelmente foi uma pessoa que cresceu em um lar desestruturado, em um lar disfuncional. Talvez o pai dessa pessoa teve características de vulnerabilidade. Talvez foi um pai ausente, talvez foi um pai que faleceu cedo, talvez foi um pai que fugiu das responsabilidades, né? Ou mesmo uma dificuldade para conseguir fazer as coisas porque queria ter sido vista e talvez não foi vista pela mãe, talvez deve ter tido uma rejeição pela mãe, a mãe rejeitou a pessoa, ou mesmo a mãe se importava muito com as suas questões pessoais, mas a criança não era vista. E assim vai, N exemplos, tá? Tô colocando algumas questões aqui, mas é porque é o que eu tô sentindo mais forte, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou abrir mais outro baralho pra gente continuar. Opa, já caiu aqui no meio de todo mundo, eita, quer falar. Eu vou deixar aqui a carta de Kali aqui pra gente, porque ela veio falar desse medo, né, que as pessoas aqui podem estar sentindo. Então, vamos deixar aqui as 3 cartinhas. Vamos embaralhar e ver o que mais na opção número 1 vem falar com as pessoas, né? Gente, tem uma frase que é o seguinte: o medo de perder me impede de receber. Entendam que aquilo que trava a gente, se a gente não enfrentar, ele vai continuar nos assombrando, igual um fantasminha que fica ali atrás da porta te observando. E se você não chegar lá e tirar ele lá de trás da porta na base da vassourada, não vai adiantar em nada, viu? Vamos lá, vamos ver o que mais tem para falar para o grupo número 1. Opa, a cartinha aqui ficou aqui. Opa. Vamos lá. Eita, já veio com as de copas. Muita gente com as questões emocionais mexendo aqui, né, gente? Olha. Gente, eu falei de família e vindo aqui o 4 de paus. Muita gente aqui teve a questão, sim, familiar. Olha o fundo do deck, gente. 4 de espadas. Muita gente aqui, ó, que fica
nos emaranhados dos seus pensamentos, né? Daquilo que machucou a pessoa e fica aqui, né? Naquele momentinho de sofrência, vamos dizer assim, né? Vamos deixar aqui. Ó, muita gente aqui tem uma questão emocional que vai precisar sim ser trabalhada, tá? Ser vista. E pode até ter pessoas aqui que tem uma saudade. Tem um grupo de pessoas, talvez possa não ser para todo mundo, mas eu preciso falar, tá? Tem um grupo de pessoas aqui que provavelmente teve alguém muito especial e essa pessoa ela foi embora, tá? E, e quando eu digo embora, provavelmente pode ter sido porque a pessoa fez a passagem, tá? Ela faleceu. Ou pode ser alguém que realmente foi ausente na vida de vocês. E eu vi aqui algumas pessoas que precisaram muito lutar na vida. 8 de paus, né? Precisaram lutar muito na vida, fazer as coisas e ter muito que lidar com essa questão da falta, da ausência de alguém que se foi. E para esse grupo que eu estou falando, já vou falar para as outras pessoas sem nenhum problema, mas para esse grupo, saibam que aquele que você tanto, né, de alguma maneira sentiu a partida, ele também deu aquilo que ele podia dar para você, tá? E aqui é sobre reconhecer o que foi de bom, se houve alguma situação ruim, perdoa, segue a vida, mas que isso de alguma maneira foi uma base necessária para que você pudesse enfrentar as questões da vida, para que você pudesse ir para frente. E agora o momento não é mais sobre sobrevivência ou ficar ainda remoendo as questões do passado, né? Aqui o momento é sobre a gente cuidar desse coração aqui, tá? Tem um emocional aqui que precisa ser trabalhado. Agora, retirando essa questão de alguém aqui que partiu ou foi ausente, algo nesse sentido, e que tem uma saudade muito grande aqui, eu vejo também muitas pessoas aqui que elas precisaram ser meio duronas, duronas, mas sendo manteiga derretida, tá? E que quem pôde, né, conhecer um pouco mais o íntimo dessas pessoas aqui, viram o quanto que são pessoas boas, pessoas são solícitas, pessoas que sempre apoiam, ajudam, né? Pessoas aqui que têm muito essa questão da empatia. E é muito interessante vocês cuidarem do emocional de vocês, cuidarem do chakra, do plexo solar de vocês, que é o cardíaco, tá? É muito interessante vocês cuidarem dessa questão de vocês em si e fazendo essas mudanças necessárias, tá? No caminho de vocês. Conforme vocês forem cuidando daquilo que aconteceu na infância de vocês, transmutando aquilo que emocionalmente foi complexo para lidar e teve que ultrapassar, né? Saibam que vocês vão ter muita vitória quando vocês mudarem essa questão. É aquilo que eu falei, é como se vocês tivessem que mudar uma fita que fica rodando, né, dentro da pessoa. O 8 de paus, ele sempre vai trazer aquela questão que expande, que traz rapidez, e ainda junto com o 4 de paus, é como se vocês depois fossem celebrar as mudanças que vão acontecer no caminho de vocês. Não é mais momento de ficar lamentando, chateado com o que aconteceu, né? Ficar aqui naquela coisa assim de, nossa, tudo deu errado. Não é que tudo deu errado, não é isso. Saibam que ficar nesse sentimento do 4 de espadas, o sentimento do medo, tudo isso vai acabar travando questões para vocês. E não é à toa que veio a carta da deusa Sulis de doença / saúde, porque aqui tem muita questão emocional. Então aqui o foco é cuidar do emocional de vocês. Se puderem, passem sim numa questão de terapia, né? Ir a um psicólogo, né? Busquem sim a questão de livros de autoajuda. Tem um livro, nossa, ele veio exatamente agora na minha mente, e eu acho que é válido compartilhar com vocês. Um livro que eu gostei muito, agora eu não me recordo do nome do autor, porque eu sou um pouco ruim de memória, tá, gente? Principalmente com essa relação de nomes.
mas é o poder do subconsciente. Se vocês jogarem na Amazon, qualquer lugar aí, Google, vocês vão ver, é um livro barato, tá? Não é um livro caro. E é um livro que não é uma leitura densa, vocês vão gostar. Mesmo quem não tem hábito de leitura, não é uma leitura densa, tá? Então, podem seguir. E vai ser muito bacana para mudar alguns padrões aqui relacionados ao passado e vocês entenderem o quanto que o subconsciente ele tem uma força imensa em nós, tá? Então, deixo aqui essa sugestão para vocês, tá? Para vocês buscarem um pouco dessas raízes, né? Que de certa forma mexeu com vocês, tá? Mas veja que até mesmo pessoas que vão conseguir ajudar outras pessoas. Provavelmente aqui já deve ter um grupo de pessoas que buscam o máximo ajudar os outros, né? Mas não adianta vocês ajudarem as pessoas se vocês não se ajudarem, tá, meus amigos? Então, por favor, cuidem, se cuidem, né? Cuidem do coração de vocês, das emoções de vocês e busquem esse caminho que vai ajudar a vocês conseguirem ter pés mais firmes no chão, mais coragem para ir para a vida e com toda certeza vocês vão conquistar aquilo que é do desejo de vocês, tá bom? Vamos lá? Vou pegar aqui o nosso próximo deck. Vamos ver o que tem para ser dito pra gente aqui, tá bom? Pessoal, quem está aqui vendo essa leitura, eu peço gentilmente que curtem esse vídeo, comentem, tá? Se inscrevam no canal. É um canal novo, tá, gente? Então, se ele estiver crescendo, é por causa de vocês, tá? E eu agradeço todo esse carinho, tá bom? Compartilhem com aquele que você acha que vale a pena ver essa mensagem, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que mais aqui tem. Esse baralho é meio grande pra minha mão, tá, gente? Eu tenho os dedos compridos, mas a minha mão é pequena. Olha aí, cavaleiro de espadas. Gente, ó, 4 de espadas de novo, ó, 4 de espadas. Vem aqui e aqui, ó, novamente. Ô, gente, para de se lamentar, povo, ó. Ó, se parar de se lamentar, gente, olha isso. O fundo do deck é a carta do louco. Não adianta vocês ficarem pensando, refletindo. Olha, nossa, gente, olha que engraçado. Nas segundas cartas, tanto o Rei de Ouros aqui e o Rei de Ouros aqui. Olha que engraçado. Mas, ó, não adianta vocês ficarem remoendo as questões do que aconteceu, o que rolou, o que me machucou, tá, gente? E muito menos ficar se planejando demais para ver se aquilo vai dar certo, se realmente eu tenho que fazer, se realmente... Gente, para com isso, se joga. A carta do louco pedindo, ó, se joguem, vão para a vida, vão para esse novo caminho, vamos para essa nova direção. Vejam bem, o que o louco carrega aqui, ó? Ele carrega uma trouxinha pequenininha, que basicamente ele carrega o que é essencial para a vida dele. Para de ficar carregando o que rolou no passado, o que aconteceu no passado, o que machucou, o que aconteceu. Ficar remoendo situações onde a gente fica aqui, ó, chateados, deitados ali, pensando, planejando, né? Muitas das vezes se lamentando pelo que deu errado, enquanto aqui, ó, as esperanças mostrando para vocês, ó, ainda tem esperança, olha, ainda tem caminho, vamos para cima, vamos lá. E o Cavaleiro de Espadas, ele deixou muito claro isso, de vamos para a vida, vamos para frente, vamos parar de ficar se lamentando. O que aconteceu lá atrás já foi, gente, tá? A vida é agora, ela acontece no agora, tá? Então, se vocês tomarem a atitude de buscar a equilibrar aquilo que vocês já perceberam que tem uma dificuldade, aquilo que de alguma maneira machuca vocês, que trava vocês, né? Cortar essas questões pela raiz, vocês vão ver o caminho de vocês caminhando de fato, tá? Ó, carta do carro, aqui veio o 8 de paus, tudo energia de movimento, tá? E o fundo do deck aqui, vindo louco, ele tá pedindo o quê? Se joga. Bora, a vida é agora, não temos tempo a perder, né?
Então, o que eu posso dizer aqui para vocês é que, se vocês buscarem esse caminho, principalmente agora no segundo semestre, né, é algo que vai mudar muito a vida de vocês ainda nesse ano de 2026, mesmo que sejam mudanças sutis, mudanças que vão ser mais do interno para depois ir para o externo, só que você que está trabalhando esses pontos, você vai perceber isso, tá? Então, o que a espiritualidade quer deixar para vocês é que muitas das vezes a gente pode estar focando demais naquilo que deu errado, aquilo que magoou, aquilo que chateou. Mas a vida não é desse jeito, tá? Se a gente buscar mudar esses padrões e a gente ir atrás daquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente quis, e às vezes pode ser até sonhos que podem ser muito alto para outras pessoas, mas que você sente aquilo no seu íntimo, aquela coisa assim, quentinha, sabe? Talvez é uma vontade de ter um estudo, talvez uma X profissão, talvez a vontade de seguir um ritmo de vida diferente, ter um outro estilo de vida, talvez morar em outro lugar, N sonhos, né? Se você buscar trabalhar as bases primeiro desse sonho, porque as bases aqui, elas precisam sim ser recolocadas, vamos dizer assim, né? Então, é olhar para o emocional de vocês, né? E entendam que aquilo que a gente guarda, uma mágoa, uma raiva, um rancor, é como se fosse, sabe a nossa casa? E a gente talvez pode ter um canto da casa que tá tendo um vazamento. E aquele vazamento, ele começa a trazer um problemão, porque depois ele começa a trazer mofo para dentro de casa, ele começa como se aquele mofo comece assim a alastrar pela casa, e depois você já nem sabe mais direito o que fazer com ela. É meio que isso acontece com o nosso coração, tá? Então, muitas das vezes, quando a gente guarda esses sentimentos ruins, é como se fosse um vazamento dentro de nós que pode sim causar um mofo, causar um problema maior. Se a gente vai e muda, né, igual como se a gente fosse o nosso próprio pedreiro, né, que vai lá e vai consertando e pedindo para que a espiritualidade nos conduza para os caminhos e que vão nos ajudar para esse fim, vocês vão ver o quanto que as coisas vão mudando, o quanto as coisas elas vão ficando mais esclarecidas, tá? E isso vai ajudar na movimentação de vocês, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui o nosso livrinho. Eu vejo você. Eu vou rodar ele 7 vezes para ter uma mensagem. Já rodei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Vamos ver a mensagem que vem aqui. Bom, gente, ele tá com um probleminha, então vamos deixar aqui, tá? Olha isso aqui. A sua profundidade é a sua beleza. Muitas pessoas podem apontar o dedo para você questionando a sua intensidade. Não baixe a guarda. Nem todo mundo compreende o que é ter sensibilidade e empatia. Você tem um propósito lindo e nasceu com esse dom por uma razão, que ao longo da sua jornada vai descobrir e desenvolver. Ai, gente, que lindo, né? E ainda vindo, né, o planeta Plutão. Então, Plutão, ele tem mesmo essa coisa, assim, ele tem uma ligação até muito forte com a deusa Kali, mas ele tem essa questão de transformar, de transmutar, e ele vai destruir aquilo que precisa ser destruído, sabe? E uma coisa que, de fato, né, vocês são muito empáticos, né? E pessoas empáticas têm mesmo essa sensibilidade, que junto dela existe muita intensidade, 8 de paus, né? Muita intensidade. Então, não escondam a sensibilidade de vocês. Não achem que é uma fraqueza ou que é uma vergonha, tá? Busque tudo aquilo que foi aconselhado aqui para vocês e vocês vão ver os desenvolvimentos ocorrendo, tá bom? Bom, gente,
fica aqui aberto, tá? Caso alguém queira uma consulta, pode entrar em contato comigo, tá? Os meus dados vão estar aqui na descrição, tá bom? Um beijão pra vocês, tá? Agora vamos lá, vamos com o segundo grupo. Deixa eu tirar aqui as cartinhas. Gente, mensagem bem forte do grupinho número 1, né? Achei incrível. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui. Trocando a pedrinha, vamos lá. Grupo número 2, pedrinha aqui do grupo número 2, tá? Vamos lá. E vamos iniciar com o oráculo das deusas. Vamos ver o que o oráculo das deusas tem para falar para o grupo número 2. Vamos lá. O que o oráculo das deusas tem para falar para o grupo número 2. Seja bem-vindo, grupinho número 2. Vamos ver a mensagenzinha de vocês. Vamos lá. Eita, aqui. Eita, deusa Kali novamente, igual veio o grupo número 1. E aqui, fundo do deck, deusa Maia. Eita, gente. Olha, provavelmente, não queria dizer nada, mas provavelmente a galera do grupo 1, né, que estão aqui no grupo 2, vocês têm uma relação bem forte, ou quem escolheu o número 2 aqui pode assistir o grupinho número 1, tá? Zero problems, viu? Mas vamos lá, veio aqui a deusa Inaná, Kali e o fundo do deck com a deusa Maia. Gente, a primeira coisa que veio aqui pra mim é o seguinte: não adianta você ser bonzinho, você ser boazinha, achando que isso vai te poupar. Primeiro ponto que tá vindo aqui, tem um grupo que precisa ouvir isso. É o primeiro ponto. Não adianta ficar nessa característica de agradar as pessoas, de ser bonzinho, boazinha com todos. Talvez querer acudir a todos também. Pode ter pessoas aqui que gostam muito de ajudar, mas cuidado para que você não esteja tendo uma síndrome de salvadora, tá? E aqui há pessoas que provavelmente elas passaram por rejeição, tá? E pode ser uma rejeição ou alguma questão aqui de um certo abandono. E que e até algumas pessoas foi injustiça, mas eu tô sentindo mais forte essas pessoas, tá? E aqui eu percebo que muitas das vezes, como uma tática, talvez até inconsciente, de querer ser muito bonzinho, muito boazinha, ajudar, estar à disposição, tá dando as mãos ali, fazendo o que pode. Mas assim, chegou o momento de vocês abraçarem a sombra de vocês, tá? Aqui, ó. Porque a nossa sombra, ela também é um lado que precisa ser abraçado aqui. Entendam, pessoas que elas querem ser boazinhas demais, elas querem estar fazendo demais, existe uma ilusão onde você acha que vai ser aceita, só que na verdade você vai ser usada, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E que muitas das vezes a gente até pode achar que as pessoas gostam da gente, mas na verdade elas estão gostando da nossa servidão. Elas estão gostando daquilo que a gente está fazendo para ela. E aí, quando você mudar as atitudes aqui, onde você vai abraçar a sua sombra, vai deixar de ter o medo de ser você, vai deixar de, muitas das vezes, ficar acolhendo mais o outro e não acolhendo você, aí você vai ver os véus de Maia caindo e vai entender que nem todo mundo era seu amigo, que nem todo mundo gostava de fato de você, e que não é porque é família, só porque é seu sangue, que você tem que ficar ali fazendo e servindo todo mundo, viu?
E até mesmo vai cair na real que talvez aquela pessoa que você diz que ama ela, que você quer tanto ela, você vai perceber que aquela pessoa também não é para você, porque no final das contas aqui pode estar existindo um medo de ficar sozinha. Entendeu? Um medo de ficar sozinha, até mesmo no sentido dos amigos, no sentido da família, no sentido do amor. E aqui é chato ouvir isso, eu sei, mas é necessário escutar, por quê? A partir do momento quando você integrar essa sombra de querer ser boazinha, de querer ser aceita, de querer fazer parte do time dos outros, mas não está fazendo parte do seu time, você vai ficar nesse desequilíbrio, tá? E vai ficar vivendo os véus de Maia, que é aquele véu que tá nos seus olhos, que é a ilusão, e aí você vai estar percebendo que a sua vida não tá andando. E você vai começar a perceber que aquilo que você tanto queria que andasse, não vai andar se você continuar nesse ritmo, tá? Então, aqui é muito necessário a gente parar de ter medo de alguém não gostar da gente, de alguém não ficar na nossa vida. E essa pessoa, e não importa qual é o grau, se é uma questão de relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, se são seus amigos, não importa se é no trabalho, na vida acadêmica, não importa. Se você não integrar a sombra de vocês, sinto dizer, vocês vão estar criando elos frágeis, elos fracos, porque você não vai estar sendo você. Isso já vai ser uma das bases mais frágeis que vamos ter aqui. Segundo, você vai sempre sentir uma necessidade de ter que ficar performando algo que não é bem daquele jeito. Então, não adianta a gente querer tanto ficar com alguém que tá nítido que essa pessoa não quer ficar com a gente. Ou é nítido que essa pessoa, ela só quer estar perto porque tem alguma questão ali que ela tá usufruindo, tá? É o primeiro passo, tá, gente? Então, galera do grupo 2, eu até acho que é bacana vocês buscarem momentos maiores de solitude, gente, desculpa. E principalmente no período da noite. Antes de vocês dormirem, ficar um tempo em silêncio, meditando e buscando se integrar mais ao espírito de vocês, tá? Aos poucos, vocês vão começar a entender ali que a totalidade, ela vem, aquele sentimento de estou me sentindo bem, estou me sentindo seguro, a partir do momento quando a gente é honesto com nós, sabe? Então, provavelmente aqui tem um trauma, um medo que precisa ser enfrentado, porque todo aquele sentimento que a gente tem de insegurança, né? E aqui pega muito o grupo número 1, vocês podem até ver a mensagem do número 1, tá? Mas aquilo tudo que integra sentimentos de insegurança, né? De não reconhecimento e muitas das vezes ficar em um bolo que às vezes a gente não entende porque a gente tá nesse emaranhado, a raiz primitiva é o medo, tá? E a gente precisa enfrentar esse medo, por isso que vem aqui o abraçar a sombra, porque provavelmente tem partes suas que talvez você não goste de olhar, você não quer olhar, mas é necessário. E principalmente, não importa que se você é homem ou mulher, mas claro, eu vou dar uma ênfase maior às mulheres, as mulheres não deveriam ter medo do escuro. Porque, de alguma maneira, tentaram colocar isso na sociedade, que o mal tem uma relação com o escuro, né? E que de alguma maneira também tentaram colocar que o escuro é algo ruim, né? Mas entendem que o escuro é onde existe o poder, tá? A partir do momento quando vocês abraçarem essa sombra, vocês vão ter poder. Vai quebrar diversas situações que estão ao redor de vocês. Vocês vão perceber que nem tudo que estava ao redor de vocês era de fato verdadeiro. Ilusão. Mas daqui para frente vai ser aonde vocês vão construir situações verdadeiras para vocês, desde relacionamento, desde sonhos,
né? Porque aqui também pode ter tido pessoas que seguiram profissões que não foi profissões que elas de fato queriam. Pode ter sido em base daquilo que os pais tentaram colocar ou aqueles que cuidaram de vocês, tá? Aqui pode também ter tido pessoas que seguiram religiões que não era que vocês queriam seguir, talvez vocês queriam seguir uma outra coisa, né? Aqui pode ter pessoas que foram ensinadas sobre situações que não é bem daquela forma como ensinaram vocês, tá? E pode ser de N assuntos aqui, tá? Então, é sobre vocês começarem a tomar mais rédea da vida de vocês, é sobre vocês saberem quais são as opiniões que de fato vocês têm que emitir, porque as pessoas que de fato querem estar perto de vocês, elas vão respeitar, tá? Lógico, quando eu digo de opinião, eu tô falando de opiniões onde a gente também tem que deixar a educação acima de tudo, tá? Pelo amor de Deus. Liberdade de expressão é um direito fundamental, mas entenda que o seu direito, ele acaba quando começa o do outro, tá? Então, sempre bom frisar, tá? Até mesmo porque eu também sou uma operadora do direito, tá? Aos que não sabem, eu sou advogada, então fica aí um detalhe do porquê que eu estou falando que nem toda liberdade de expressão é bem desse jeito. Mas eu acho que é muito válido, tá, gente? Buscar integrar quem é de fato vocês, tá? E por isso que vem essa questão do abraçar a sombra. É sobre você ter um convite com você mesmo, onde você vai perceber que ali você vai estar se reconhecendo, tá bom? Vamos pegar aqui o próximo deck. Vou deixar aqui o fundo do deck, né? Carta de Maia. Vamos deixar aqui. Vamos pegar o próximo deck e vamos ver o que mais tem aqui para falar pro grupo número 2. Vamos lá. Meus amores, eu até peço que curtem esse vídeo, compartilhem para quem vocês acharem que deve compartilhar, tá? Comentem, tá? Se inscrevam no canal. É um canal que está começando. Eita! É um canal que está começando, mas ele vai crescer conforme vocês estiverem aqui comigo, tá bom? Agradeço de coração a todos que estão fazendo parte dessa história, tá bom? Vamos lá. Eita, que as cartas estão querendo pular, elas estão querendo falar. Vamos lá, gente. Eita, 5 de paus, já começou. 10 de espadas. Eita, gente. Vamos lá. Olha aí, novas programações mentais. Que legal. Ai, gente, esse joguinho tá bem bacana. Vamos lá. Ó, 5 de paus, 10 de espadas. Bastante gente aqui com conflitos, né, internos. E que isso foi, né, caracterizado com todas as situações aqui que eu fui abordando com vocês. Mas percebam que esse 10 de espadas é uma moça que ela está sozinha. Assim, desde o início, assim, da jogada, eu senti muito isso de pessoas que elas estavam com medo, um receio de ficarem sozinhas. E pode ter tido, assim, muito conflito interno, pode ter rolado, assim, muita questão aqui de rejeição, né? Pessoas aqui que realmente sofreram com alguns pontos que é necessário, né? Parar para olhar para esse medo e a gente trabalhar essas crenças, tá? Então, é muito válido aqui. Saibam que vocês são especiais da forma como vocês são exatamente assim, tá? Vocês não têm que agradar ninguém, vocês não têm que tentar a todo custo deixar as pessoas ali ao lado de vocês, tá? Então, quando vem o Cavaleiro de Copas, ele pode sim trazer algumas ilusões pra gente, quando a gente quer muito fazer pelo outro e a gente acha que aquilo é o que vai, né, ajudar a não acontecer certos medos, certas inseguranças. Muito pelo contrário, gente, aqui o ideal é vocês deixarem essas ilusões ir embora, tá? Fundo do deck vindo até a Rainha
de espadas, né? Eu vejo que é um momento onde vocês vão precisar, sim, integrar mais uma questão de atitude, um reconhecimento maior de vocês com vocês mesmos. É um momento sobre vocês até trabalharem mais com vocês, assim, trabalhar alguma questão de intelectualidade, buscar, pode ser curso, tá? Essas coisas, mas até buscar uma questão, assim, de vocês terem mais os pés no chão, tá? Aqui é muito importante, mas conforme vocês forem integrando aquilo que vocês vão estar abraçando de vocês com vocês mesmos, e até mesmo reconhecendo que vocês podem ser sim amorosos, que vocês podem sim estar com pessoas verdadeiras, né? Mas isso vai mudar conforme vocês for mudando a mentalidade de vocês. Olha que legal aqui o As de Espadas, que a mente dessa moça, olha como que é aquelas escadas, que elas são meio que giratórias, né? Eu esqueci o nome correto, mas olha que interessante, a nossa mente, conforme a gente vai mudando algumas questões ali do que a gente acredita, do que a gente acha, a gente consegue ter exatamente essa brecha de luz aqui, ó, onde vai trazer uma nova consciência, tá? Então, conforme for trabalhando esses pontos onde a gente deixa, né, os véus de Maia cair, as ilusões, aquilo que não faz sentido, aquilo que não deve mais continuar com a gente vai até conseguir olhar para frente com um olhar mais determinado, né? Aqui igual a rainha de espadas, determinado. Veja como ela tem um olhar que ela tá olhando aqui, ó, pro horizonte. Tem um pássaro aqui no alto, que os pássaros são questões de sabedoria. Então a mente de vocês vão ficar até mais tranquila, tá? Vocês vão perceber uma tranquilidade maior que vocês vão começar a sentir a partir do momento quando vocês deixarem alguns pesos de conflitos, situações que talvez vocês tiveram que aperfeiçoar muito, às vezes a ficar performando, e às vezes até mesmo tendo que ter jogo de cintura, porque dependendo, talvez vocês também podem ter lidado com muita gente aqui que era narcisista, né? Tem pessoas aqui que lidaram com famílias que eram narcisistas e que talvez tiveram que também ficar vivendo nessa projeção como uma forma de sobrevivência, né? Então, aqui é muito interessante, né? A estratégia como o jogo veio, né? Então, aqui é muito bacana vocês começarem a conhecer o que de fato vocês gostam, né? Quais são os hobbies de vocês? O que de fato vocês gostam? Ah, eu gosto de ler, mas faz tanto tempo que eu não leio. Então, para um pouquinho, pega um livro, leia. Nossa, eu gosto muito de andar de bicicleta, andar de skate, de patinete, de patins, mas faz tantos anos que eu não faço mais isso. Então, pega um momento seu e faz isso, sabe? Eu gosto muito de pintar, desenhar, escrever. Então, pega esse momento, assim, relembre qual é aquele hobby que você gostava, sabe? Isso vai ser muito legal fazer essa implementação, porque vai ser um ponto de vocês poderem trazer um pouquinho mais até de prazer pro caminho de vocês, sabe? Um prazer onde vocês reconhecem em um fio, que vai ser mais fácil de puxar ele, o que vocês gostam, sabe? Ali é como se você estivesse se reencontrando. E aos poucos, vocês vão começar a ver detalhes da história de vocês que vocês não queriam que aquilo tivesse acontecido, ou que vocês desejam muito mudar, ou que vocês vão ver, caramba, isso aqui meu, ele de fato incomoda. E entendam, todo incômodo é um pedido de mudança, tá? Todo incômodo. E ali vai ser um pequeno fio que vocês vão conseguir ir puxando e bordando, né? Um novo tecido, um novo pano para vocês, onde vocês vão poder seguir com algo autêntico, né? Aqui são pessoas que têm que buscar a autenticidade, buscar o caminho de integrar tanto o seu lado luz e sombra, sem ter que agradar as pessoas. É como se vocês estivessem agora reivindicando o direito de ser vocês,
entendeu? Um direito simples. Só simplesmente ser vocês, entendeu? Então, busque aqueles pontos, principalmente quando você era mais novo, quando era criança ou adolescente, das coisas que você gostava. E busca integrar um pouquinho isso, talvez um dia no mês, daqui 2 semanas, sei lá, dentro do contexto como vocês vivem de vida, tá? Porque isso vai ser muito interessante para vocês em si, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui o próximo deck e vamos ver qual é a mensagem que tem aqui para o grupo número 2. Vamos lá. Isso aqui tá muito bom, né, gente? Mensagem forte, gente, né? Ai, vamos lá. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo alguns ruídos, eu peço até desculpa, tá? Porque são coisas que vão além de mim, tá? Ai, vamos lá. Enforcado. 5 de espadas. Rainha de copas. 8 de copas. Ei, Laia. Mas ó, fundo do deck, 10 de ouros. Se vocês buscarem autenticidade, vocês vão ver como as coisas vão prosperar mais pra vocês. Vamos lá. Olha, enforcado. Já se inicia com ele. Lembra quando eu falei que seria muito legal vocês buscarem um período de solitude? Ele só tá confirmando, tá? O quanto que é bacana buscar esse momento de solitude pra vocês. Percebo que o enforcado, ele tá enforcado pelo pé, certo? Ninguém morre aqui pelo pé, tá, gente? Só que, reparem, ele tá de cabeça pra baixo, mas a cabeça dele aqui, ó, ilumina. É o momento de vocês mudarem algumas crenças que vêm sim estagnando vocês, deixando vocês parados, muitas das vezes vocês sentindo como se vocês não tivessem caminhos, tá? E aqui, teve muita gente aqui que já se sentiu até passado para trás, né? No grupo número 1, eu cheguei a comentar dessa questão que aquilo que a gente guarda de rancor, de mágoa, né? Esses sentimentos ruins dentro da gente, por alguém que causou algo, ou alguma situação que a gente vivenciou na vida, né? Isso traz como se fosse um mofo, né, dentro do nosso coração. Então, é interessante sim, vocês buscarem a questão do perdão, mas o principal é de perdoar vocês mesmos, sabe? Perdoar vocês mesmos, entender que tudo que vocês vinham fazendo até aqui é porque eram projeções que estavam no inconsciente de vocês, que vocês entendiam que era o correto. E agora vocês têm a oportunidade de trazer as mudanças, né? A Rainha de Copas, ela tem esse lado da gente abraçar as nossas emoções, acolher elas, porque elas são extremamente importantes, né? Veja como ela segura aqui, né? O objeto, esqueci o nome. E ela tem, né, um cuidado, um zelo, né? E é a mesma coisa como são as nossas emoções, tá? E aqui eu até, quando eu comentei, teve gente aqui que foi criado por pessoas narcisistas, tá? E tem pessoas que provavelmente pode ter sido até uma figura materna, que podem ter sido, assim, narcisistas com vocês. Nada impede também ter sido uma figura paterna, tá, gente? Mas, assim, eu senti bem forte isso, então tem um grupo aqui que vai ser para eles essa mensagem, mas deixa essas emoções mais pro lado, né? Saiba lidar com essa pessoa, porque é uma pessoa que também acabou tendo seus sofrimentos também, né? Não que vocês têm que ficar aguentando situações que machucam vocês, mas em alguns momentos se afastar é o melhor caminho, tá? Voltando aqui, vejo que vocês estão tendo uma oportunidade de poder sim mudar algumas questões das emoções, tá? E principalmente mudar a rota. Perceba o 8 de copas, né? A pessoa indo embora. Então, aqui é um jogo que fala muito da mudança e mudanças da forma de agir, das ações, né? E de vocês integrarem mais quem são vocês. Porque talvez vocês podem ter vivido muito essa questão de ser algo que não era bem daquele jeito, né? Como se fosse um disfarce, né?
e que não é mais bacana. Vocês vão reconhecer sim pessoas que estavam sendo falsos com vocês, tá? E isso provavelmente pode sim doer, tá? Porque a gente nunca gosta, né, de vivenciar uma coisa nesse sentido, mas eu vejo que vai ser sim um bom caminho para vocês, tá? Porque vocês vão seguir um novo rumo, um rumo onde vocês vão estar buscando mais enxergar a verdade, enxergar com uma clareza maior, né, necessária, tá? E percebo aqui que isso não é uma coisa que vai ser do dia para a noite, vai requerer sim alguns esforços. Quando a gente tem que aprender algo novo, é um pouco chato, né, gente? A gente sabe. É igual quando você era criança, ali bebezinho, quando você estava aprendendo a andar, também não foi fácil, né? Você teve que começar a engatinhar, e aí você caiu, levantava, caiu, levantava, e foi esse ciclo aí, até o momento onde você conseguiu dar os passinhos mais firme, talvez pode ter caído de novo, mas aí quando começou a ficar mais firme, depois disso você começou a andar perfeitamente, né? E a mesma coisa quando a gente começa a se comunicar. As nossas primeiras palavras, elas saem muito estranha. Geralmente é só a mãe que entende o que o bebê tá falando, né? Mas é o desenvolvimento da fala e ali também é uma dificuldade. Ou igual quando você aprendeu a dirigir. Quando você aprendeu a dirigir, teve também suas dificuldades ali no início para conseguir fazer isso. Ou quando você teve que aprender uma matéria nova na escola e você teve que parar para poder entender o que aquela matéria queria dizer. E hoje é sobre vocês terem aqui uma lição de casa, que é reconhecer aquilo que talvez vocês não gostem muito de vocês e abraçar. E quando eu falo dessa questão de abraçar as sombras, eu tô falando realmente daqueles sentimentos mais ruins, tá, gente? Muitas das vezes é a inveja, que às vezes a gente sente pelo outro, porque a gente não tem uma vida igual a dele, ou porque tem algo da vida dele que a gente queria conquistar. E saibam que todo sentimento de uma inveja, a gente pode transformar ela numa admiração e entender que aquilo no fundo da nossa alma já existe uma versão nossa que quer viver aquilo e que já vive aquilo, na verdade. E vocês têm total capacidade para viver isso. Pode ser pessoas aqui que podem ter um problema com a questão da mentira. E não é porque mentem por uma maldade, mas quando menos espera, mentem. E aí a pessoa já poder observar por que isso acontece comigo, né? E começar a integrar mais a verdade, né? Deixar as fantasias mais de lado que faz com que a mentira surja. Ou pode até mesmo ser pessoas que podem ter tido um problema em excesso de teimosia. E a teimosia, a gente pode usar ela para quê? Para persistência, para a gente conseguir usar ela para uma persistência de terminar um curso, a persistência de alcançar um objetivo, uma meta, sabe? Tudo aquilo que é um sentimento ou que é uma ação ruim, ela tem um lado bom, tá? E a gente consegue abraçar ela e podar essa situação aqui, tá? Eu dei alguns exemplos, tá? Não tô falando que é isso, estou dando exemplos, mas cada um sabe aonde o seu calo dói, certo? E aí isso vai ajudar a integrar as questões que tem que integrar aqui. E vocês vão começar a se respeitar mais, porque vocês vão entender quais são os seus limites, quais são suas coisas que talvez é aquela parte mais suja nossa, sabe a parte da casa que é o banheiro, né, onde a gente faz as nossas necessidades? É como se fosse isso, gente. E a gente vai parar para olhar para aquela partezinha mais chata nossa e a gente vai entender, pô, o que que aqui às vezes eu faço que não é legal, né? Todo mundo tem esse lado. Tem pessoas que têm a questão da ira, né? Mas a ira, você pode usar ela para colocar os limites, né? Quando precisa falar o não necessário, mas não necessariamente que você precisa explodir, né? E assim por diante, gente. Agora eu vou pegar a mensagenzinha aqui do livro, tá? Eu vejo você
o livro oráculo. Eu vou girar ele 7 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver a mensagem que vem aqui pro grupo número 2. Ai, gente, que lindo. Eu escutei cada oração feita. Você não ficará sem suas respostas. Compreenda que o seu tempo não é o meu, mas pode ter certeza de que será perfeito. Transformarei suas lágrimas em sorrisos e enviarei o seu milagre. Ai, gente, que lindo. Gente, aqui é muito claro que aquilo que vocês querem vai ser alcançado, né? Fundo do deck, 10 de ouros. Claro, faz as questões que têm que ser trabalhadas, né? Porque a espiritualidade, ela trabalha em conjunto, conforme você também trabalha com eles, tá? E vocês vão ver o quanto de coisa aqui vai mudar para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Deixo aqui em aberto que quem quiser uma consulta, a minha agenda está disponível, tá? Só me chamar aqui, as minhas informações, elas estão na bio, tá? E será um prazer te receber, tá bom? Então, agora eu vou começar com o grupinho número 3, né? E agradeço ao grupo número 2 que estava aqui comigo, tá bom? Um beijão pra vocês. Mudando aqui a conchinha do número 3. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o oráculo da deusa e vamos começar. Qual é a mensagem que vem para o grupo número 3? Vamos lá, mensagem para o grupo número 3. Que todos sejam bem-vindos, tá? Vamos lá. Que lindo. Vamos ver o fundo do deck. Ai, gente, que mensagem linda. Vamos lá. A deusa que veio foi a deusa Brígida, a deusa Maeve e a deusa Cuticule. Eu posso talvez ter falado errado, tá, gente? Porque algumas deusas eu tenho um pouquinho de dificuldade de pronunciar o nome delas, tá? Vamos lá. Grupinho número 3. Tem uma questão aqui que é o quê? A deusa Brígida, ela deixa muito claro que aqui é um grupo que tem muita criatividade. Um grupo extremamente criativo. Pessoas que conseguem criar, assim, ideias, objetos. Pode ser até pessoas que têm aqui uma mãozinha para artesanato, por exemplo, né? Pessoas também que são muito rápidas no pensamento, são muito autênticas, assim, nas ideias. E que talvez podem ter sido pessoas que não foram tão reconhecidas pelos seus dons, pelos seus talentos. Talvez algumas pessoas podem até mesmo não ter dado muita atenção para o que vocês falavam ou ao que vocês faziam, tá? E a deusa Cotilicui, ela deixa muito claro uma dor que ficou ali no interno de vocês e que muitos de vocês se fecharam, né? Diante das adversidades da vida, né? Aqui também veio muitas responsabilidades que talvez já vieram desde novos, cada um com a sua responsabilidade, né? E só que houve uma dor aqui que muito provavelmente pode ter sido assim uma questão de não terem sido muito ouvidos ou talvez não serem reconhecidos, né? Pessoas que talvez pode estar carregando até uma questão ancestral aqui, né? De questão de outras pessoas também da família, né? Serem tão criativos quanto vocês, mas talvez também não foram tão reconhecidos, né? E eu vejo que é um momento de você abraçar essa dor de vocês,
mudar essa dor, né? De vocês entenderem que não é porque alguém não viu que ninguém vai ver. É igual assim, por exemplo, aqui tá sendo o meu segundo vídeo do YouTube, certo? Então, pode acontecer de só uma pessoa ver o vídeo e ser exatamente aqui, tá vendo o terceiro grupo? Pode acontecer. Pode também acontecer de ser 400 pessoas que vão ver o vídeo? Pode acontecer também. Mas isso impede alguma questão da mensagem que tinha que chegar para as pessoas? Não. É a mesma coisa que, mesmo que aquilo que doeu dentro de vocês, mas o dom da criatividade, ele ainda existe. Ele ainda está ali dentro de você. Mesmo que você pode talvez ter guardado ele numa gavetinha e botou um paninho em cima, que talvez está um pouquinho empoeirado, mas nada impede essa criatividade, tá? E eu vejo que é muito importante, a partir dessa leitura que você estiver vendo, sobre vocês terem uma responsabilidade com vocês mesmos. Uma responsabilidade de respeitar aquilo que vocês criam, as ideias que vocês têm e principalmente os sonhos que vocês têm, que talvez podem não ter sido tão validado pelas outras pessoas, que talvez pode não ter sido tão visto pelas outras pessoas, mas ele está sendo visto pela principal pessoa que pode fazer isso, que é você. Então, aqui eu vejo que é muito importante vocês terem uma persistência em agir com vocês mesmos, sabe? Em deixar essa dor como um combustível, vamos dizer assim, e que vocês podem ir além, onde vocês podem fazer aquilo que deve ser feito, sabe? Talvez aqui pode ter pessoas que podem ter deixado assim muita coisa de lado, pode ter engolido muito dos seus sonhos, suas ideias, mas eu percebo que é um momento agora necessário de mudar as fases, né? É muito importante vocês respeitarem os ciclos de vocês, né? Tanto que a deusa Brígida, ela tem uma ligação muito forte com as estações. Perceba que aqui é também uma lua cheia, tá? E aqui é uma outra lua cheia. E aqui também seria uma representação de uma lua. Então, eu vejo que tem pessoas aqui que elas são de ritmos, elas são de ciclos. E eu percebo que é muito importante vocês terem uma responsabilidade com vocês no aspecto de vocês cuidarem mais da rotina pessoal de vocês, não se entregar somente para as responsabilidades da vida, que pode ser o trabalho, maternidade, talvez as questões domésticas da casa, talvez alguma outra responsabilidade que você tem que arcar, talvez cuidar dos pais idosos ou alguém a mais ali que talvez precisa de você, mas eu percebo que vocês também precisam se integrar no sentido de respeitar o ritmo de vocês. Então, se vocês têm algum momento que vocês estão mais cansados, é muito importante vocês sim descansarem mais. Não é uma questão de uma preguiça, não é uma questão de que a pessoa não quer fazer nada, não é isso, tá? Percebo também que se vocês estão com ideias muito criativas, é legal sim vocês colocarem essas ideias para ser criadas, para elas irem para fora, tá? Porque aqui são pessoas talentosas, mas pessoas talentosas que talvez podem ter sido engolidas pela rotina, né? Ou mesmo ter abdicado de situações que de alguma maneira vocês precisaram ficar ali pelas pessoas, pelas responsabilidades, enfim. Então, aqui é muito importante vocês buscarem momentos com vocês mesmos, tá? É muito importante vocês buscarem na rotina de vocês integrar aquilo que vocês gostam. Eu gosto de poesia, então bota a poesia na sua rotina. Eu gosto muito de ouvir música, então bota música. Eu vejo que tem muita pessoa aqui ligada com a arte, com o entretenimento, né? Pessoas que têm sim essa sensibilidade, por isso que veio o fundo do deck a dor, né? E eu garanto que se vocês forem colocando esses pontos mais delicados que a alma de vocês precisam, a rotina de vocês vão ficar mais leve.
E conforme vocês forem integrando mais esse lado de cultivar vocês, mesmo diante das adversidades, vocês vão ver que nem que seja assim um sábado, talvez um domingo, ou talvez um final de tarde, onde vocês podem ser um pouquinho, como pode dizer, como se você tivesse que sentar ali com vocês e ver essa criatividade toda que vocês têm. E aqui é muito importante vocês desse grupo não ficar se comparando aos outros, né? Porque cada pessoa, quando ela é uma pessoa criativa, cada uma tem a sua forma de criatividade, né? Ela não vai ser igual a de todo mundo, tá bom? Então, é como se vocês agora tivessem que ter uma responsabilidade com vocês. Não é uma responsabilidade mais com o outro, tá? É com vocês. Aqui precisa e muito ter esse momento, tá? E principalmente de vocês irem atrás dos sonhos. Tem muita gente aqui que queria estar indo atrás dos sonhos e é muito importante vocês irem, tá? Vocês estão vivos, tá, gente? Então, assim, enquanto tá vivo, é possível, tá? Isso aqui vai ser muito importante para vocês, tá? Eu vou pegar outro deck e vamos ver o que mais tem para o grupo número 3 para falar com vocês. Vamos lá? O que o grupo número 3 tem para falar para vocês aqui? Opa, já tá querendo, mas não vou aceitar agora não. Já tá querendo falar. Vamos lá. Vamos ver o que mais aqui tem para falar pro grupo número 3. 9 de espadas. Morte. Estrela. Cavaleiro de ouros. Nossa, gente, fundo do deck. 2 de paus. Nossa, gente, aqui veio muito forte. Eu não sei se tem pessoas aqui que já saíram do país, ou talvez pode ser uma vontade de conhecer mais o país onde você reside, tá? Apesar de grande parte aqui ser do Brasil, mas tem algumas outras pessoas que são de outros países, né? Ainda sendo brasileiros aqui. E eu percebo que tem uma questão de vocês, até mesmo de terem mais a inspiração de conhecer o mundo. Olha que lindo. É isso. Gente, vindo aqui o 9 de espadas. Tem uma galera aqui, e é principalmente por toda essa dor, essa angústia, né? Aqui reflete a questão do 9 de espadas, tá? Que talvez são pessoas que têm uma certa dificuldade para dormir, uma certa dificuldade para processar, né? Assim, uma dificuldade assim, de silenciar a mente diante de tanta mensagem, tanto pensamento que é processado na mente ali da pessoa, né? E eu percebo que é um momento de vocês cortarem algumas ações que já não faz mais sentido e principalmente cortar algumas das dores, algumas dessas angústias de situações que aconteceram ali com vocês ou que vocês ainda seguram muito tempo. Percebam, vamos supor que isso aqui é uma corda. Não adianta eu ficar segurando isso aqui com toda a força e achando que tá certo, que uma hora vai parar de doer. Não, não vai, porque enquanto eu tô aqui puxando e isso aqui meu vai começar a ficar passando aqui na minha mão, que vai ficar machucando aqui, e eu só ficar segurando, e eu não soltar e deixar as situações irem, quem é que vai estar errada sou eu, porque eu não tô soltando, eu não tô deixando as coisas fluírem. Eu tô querendo, às vezes, ficar num cabo de guerra com a pessoa, né? Às vezes eu tô dando murro em ponta de faca, e aqui, para vocês, não vale mais a pena, entendeu? Aqui é um momento de vocês olharem para vocês, darem um tempo maior para vocês, respeitarem o ritmo, né? Aqui é muito necessário respeitar o ritmo de vocês. Se vocês pegarem e fazer esses cortes necessários, vocês vão ver as mudanças, onde vocês vão se sentir mais vivos, onde vocês vão sentir que a vida ela tá chamando vocês, né? Ela tá ali, poxa, vamos lá, meu amigo, bora, eu tô aqui torcendo por você. É como se a gente tivesse aqui
na arquibancada torcendo para os jogadores ali na Copa do Mundo, né? Aproveitando que a gente tá gravando esse vídeo no meio de uma Copa do Mundo. Mas vejam que ao lado vem a carta da estrela com o Cavaleiro de Ouros. Então, assim, a responsabilidade que você precisa é com você e é com seus sonhos. Você precisa urgentemente se agarrar nos seus sonhos, tá? E respeitar aquilo que você talvez tanto quis um dia na sua vida, tá? E talvez pode ser um sonho que você não vai conseguir cumprir logo amanhã. Talvez pode ser isso, mas se planeja. Busque os meios de como você pode mais para frente conseguir esse sonho. O seu sonho é de cursar algum curso, seguir uma profissão, então busque os meios de como que você vai poder fazer isso futuramente, né? Ah, eu estou com problemas financeiros. Ok, o que que eu posso fazer para melhorar o meu financeiro? O que que talvez hoje, qual é a dor relacionada ao meu financeiro, que se eu olhar para essa dor, eu vou conseguir mudar ela, vou conseguir transmutar, né? Ou o meu sonho é ter um casamento, né? Mas talvez a minha dor é que eu só tive relacionamentos que foram ruins, só tive curva de rio. O que que será que essa dor, ela tá tentando me ensinar de eu ter atraído esse tipo de pessoas, né? Ou, por vezes, o meu sonho é de ter filhos, mas eu estou tendo uma dificuldade que tem uma relação ali com o meu útero. E também como é a minha relação com a minha mãe ou com as mulheres da minha família, que de alguma maneira está dificultando eu conseguir conceber um filho, a dor. Então tem uma raiz aqui mais profunda que precisa ser cortada, entendeu? E a partir do momento que vocês tiverem essa responsabilidade com vocês, cortarem pontos ali de vocês, mesmo que as coisas não mudem de uma hora para outra, não é prometendo algo para vocês, mas é sobre entender o que está acontecendo para certas coisas não estarem rolando. Tem uma raiz, e essa raiz é onde que está doendo algo aqui. E aí, quando a gente vai olhando mais a fundo, o que está acontecendo? Por exemplo, a questão dos filhos. Ah, eu não estou conseguindo engravidar, eu estou tendo um problema com meu ovário, com meu útero, sei lá o quê. Mas como que é a minha relação com a minha mãe, com a minha avó? Como que é a minha relação com as mulheres da família, né? O que está acontecendo para que hoje essa questão ela não está rolando? Talvez é um karma, talvez é um ponto ali que está mal resolvido dentro de mim e que o meu útero, por ser um órgão mais sensível da mulher, ele está de alguma forma absorvendo aquilo e ali ele está mostrando a dor que eu tenho. E assim vai com todo e qualquer tema, tá, gente? Sempre tem um fio que ele é mais fundo e que a gente precisa olhar para ele. A gente olhando para ele, a gente vê depois as coisas, elas caminhando, tá? Então, quando a carta da estrela, ela aparece, ela vem realmente como se fosse uma questão, como posso dizer, celestial, que ela precisa de alguma forma nos ensinar, tá? Então, aqui, fazendo os cortes, olhando com profundidade aquilo que é necessário ser visto e junto a estrela com o cavaleiro de ouros, o caminho não é que vai ser rápido. O cavaleiro de ouros é um dos cavaleiros mais lentos do deck, mas vai andar com mais solidez, com mais segurança. Vocês vão entender pontos do porquê certas coisas estão travando. Quais são as crenças que tá fazendo vocês ficarem com dor, tá fazendo vocês se sentirem angustiados, tá sentindo vocês ficarem como se estivessem presos. O que que tá acontecendo? E isso vai trazendo, né, pra superfície, pra consciência. E ali é onde as coisas já começam a mudar, né? E muitas das vezes também a gente pode vir sim com algumas situações que a gente traz mesmo um karma, uma maldição familiar, né? E que se a gente for trabalhando esses pontos, a gente consegue sim se soltar desses emaranhados, entendeu? Mas aqui eu percebo que a partir do momento que você já mudar alguns pontos de
como você está focando a sua atenção, porque assim, tudo aquilo que a gente foca, ele cresce, tá? Então, se eu ficar colocando na minha cabeça que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, de fato, cada vez mais você não vai ter dinheiro, tá? Agora, se eu colocar na minha mente que neste momento eu não tenho, mas o dinheiro está vindo, a energia já muda, gente. Acredite, vai por mim, tudo é energia. Quando você parar pra pensar, pô, eu não posso agora, mas eu vou conseguir. Você já está trazendo determinações. Então, isso é bíblico, inclusive. Cuidado com o que a sua boca profere. Cuidado com o que talvez vocês estão falando de vocês mesmos. Talvez falando que vocês não conseguem, talvez falando que eu não sou bonito, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer as coisas, minha vida é uma merda. Cuidado por estar falando coisas assim. Porque é como se vocês próprios estivessem se amaldiçoando. Então, cuidado, tá? Cuidado e tenham responsabilidade com aquilo que sai de vocês, tá? Porque até mesmo a carta da estrela, ela tem uma ligação muito forte com o celestial. Então, cuidado com aquilo que vocês estão falando, porque vocês aqui é um grupo que tem uma facilidade de manifestar as coisas. Mesmo que às vezes vocês não percebam, tá? Mas vocês têm uma facilidade em manifestar. Só precisa ir cortando alguns pontos de dores, algumas questões aqui que pode estar machucando vocês, mas que vocês vão conseguir ir pra frente, tá bom? Vamos pegar aqui o outro deck, pra gente falar um pouquinho dele. Aqui era o fundo do deck do tarô aqui. Agora vamos pegar o terceiro. Esse aqui, o ruim, é que ele é muito grandão pra minha mão. Apesar de eu ter os dedos compridos, mas minha mão é pequena. E é meio ruim de segurar ele, sabe? Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui pro grupinho número 3. Gente, se vocês estiverem gostando da tiragem, não esqueçam de curtir, de comentar, compartilhar para aquele que você acha que deve, né, parar para ver esse vídeo, tá bom? E eu agradeço imensamente por todos que estão aqui vendo e que estão, de certa forma, me ajudando aqui, tá bom? Vamos ao fundo do deck, 3 de ouros. Vamos lá. Olha, gente, já se inicia com o 8 de espadas. E a gente falou da questão do quê? Das crenças, né? Daquilo que muitas das vezes a gente fica preso a uma questão que a gente não percebe, que precisa, mudar, né? No grupo 2 falou um pouco disso e o grupo número 1 também falou um pouquinho disso. Se alguém de vocês sentiu um pouquinho assim, eu acho que quero ver esse aqui, pode parar lá pra ver, tem uma certa relação sim. Apesar de vocês aqui, a mensagem tá um pouquinho mais distinta sim, mas tem uma questão aqui sim de pessoas que estão deixando com que as crenças prendem vocês, né? Veja bem, essa moça, ela tá com os olhos com um pano aqui, né, tampando, ela está amarrada e ela está ao redor de 8 espadas. Mas ela tá descalça, viu, gente? E aqui tá molhado. Aqui é muito necessário vocês escutarem mais a intuição de vocês. É aquilo, vocês são pessoas muito criativas, vocês têm uma intuição muito boa, sabe? Só que o problema é que muitas das vezes vocês subestimam vocês mesmos, tá? E muitas das vezes vocês fazem isso por situações onde vocês não foram reconhecidos lá atrás. Valete de copas, né? E vocês sendo pessoas que são mais criativas, mais sensíveis, isso de certa forma trouxe uma certa decepção, vamos dizer assim, né? Porque vem o 10 de espadas. Talvez teve pessoas ali do grupo familiar que vocês queriam que tivesse visto mais vocês, talvez do grupo de amigos, né? 3 de ouros, talvez do grupo de trabalho. E às vezes a gente pode até crescer com esse sentimento de nossa, eu nunca sou visto, nossa, a coisa não anda, nossa, as pessoas não me vê.
Mas talvez o que está faltando aqui para vocês é de primeiro olhar para essa dor que se originou ali na infância, na adolescência e que trouxe, sim, esse emaranhado, né? Um emaranhado onde vocês conseguem sair disso. É super possível vocês saírem disso. É meio que aquela velha história: se levantar a lona, o hospício acaba, o circo acaba. Então, tá sendo que meio que vocês têm que fazer isso com vocês mesmos, tá? Então, aqui é muito importante vocês integrarem mais situações da criança interior de vocês, né? É muito importante, sim, vocês buscarem colocar dentro do ritmo de vocês aqui as questões artísticas, né? Porque tem muita gente que é ligada com arte, com entretenimento, pessoas que têm uma criatividade enorme. Vocês precisam colocar isso na rotina de vocês, porque é como se fosse um alívio ali que dá ali, né? Em si. E eu percebo as coisas ficando mais leves, vocês tendo, sim, o fim de determinadas dores. Mas é muito importante vocês olharem para aquela criança que vocês foram e entender qual foi as dores que ela passou, o que aconteceu com ela, né? Vocês fazendo esse trabalho, que eu percebo que não é um trabalho sozinho, tá? Então é muito importante, sim, vocês passarem com terapias, tá? É muito importante, sim, vocês irem atrás de conhecer mais o passado de vocês. Claro, eu também oferto os meus serviços, mas isso fica à opção de vocês, não é algo que é obrigado. Mas eu também trabalho, por exemplo, com a astrologia, que eu chamo ela, né? Porque eu aprendi ela com a Marisol Ribeiro, e eu a chamo de alquimia da alma, né? Que é onde a gente trabalha essas crenças dentro do mapa astral, tá? Então, é muito importante a gente olhar para pontos que talvez eles não foram muito bem, né, distribuídos dentro da gente por N questões que aconteceram na infância e que ficou aquela falta, entendeu? Então, é muito importante. Eu percebo que vocês são pessoas que, assim, tem uma galera aqui, assim, não vou falar que são todos, tá? Mas tem uma galera aqui que ama de paixão escutar música. E ó, gente, aqui zero problema se vocês saírem com fone de ouvido, sabe? Vocês são pessoas que têm uma sensibilidade muito grande aqui. Então, cuidado quando se vocês convivem em lugares que tem excesso de barulho, né? Que talvez vocês tenham excesso assim de muita gente. É muito legal, sim, vocês adaptarem a rotina de vocês, sabe? Por exemplo, eu pego o transporte público, é muito cheio, eu pego, por exemplo, às 6 horas da manhã e já tem pessoas que falam muito alto, logo cedo. Cara, coloca seu foninho, né? Meu fone não é muito legal. Então, quando você tiver uma condição melhor ou um momento melhor para isso, pega e compra, investe num foninho melhor, sabe? Eu vejo aqui que tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, né? Assim, é muito importante vocês buscarem, sim, momentos com vocês mesmos, tá? Eu percebo que vocês precisam, sim, ter um cuidado maior com a questão de passar em psicólogo, tá? Talvez pode ter acontecido aqui de algumas pessoas não ter tido tanto apoio quanto queria em algum momento da vida, né? Principalmente se foi infância e adolescência. Então, eu vejo que é legal, assim, vocês terem um cuidado maior com vocês, sabe? Busquem trazer momentos mais prazerosos no dia a dia de vocês. Por exemplo, você vai tomar um banho, sei lá, talvez desliga a luz, acenda uma vela aromática, deixa aquele ambiente mais gostoso e toma banho com aquele sabonete que você gosta. Talvez aquele momento que você vai lavar o cabelo, fazer um momento como se fosse o tal do banho prêmio, vai ser muito bacana. Busque, nem que seja assim, 10 minutinhos, 15 minutinhos antes de vocês irem dormir, busque ali um momento onde vocês podem ficar com vocês mesmos. Seja para meditar, escrever, sabe?
E mesmo se você tiver uma rotina onde você é mãe, onde você talvez trabalhe em 2 empregos, ou você acaba tendo muitas responsabilidades pelo dia a dia, de diversas situações ali onde você tem que estar à frente, mas aqui vocês precisam, é necessário vocês terem uma responsabilidade com vocês e integrar isso para a rotina de vocês. E é muito importante vocês respeitarem os momentos, porque assim, é carta de água, né? Copas. Assim, vocês não são uma máquina, vocês não são um robô, vocês não vão ficar funcionando full time a todo momento, tá? Vocês precisam, é muito necessário vocês buscarem sim o ritmo. Vai ter dias que se você puder dormir mais porque você tá cansado, durma. E durma sem culpa. Porque às vezes aqui são pessoas que podem até sentir culpa por descansar. Então não se sentem culpados porque vocês estão descansando, ou porque vocês estão fazendo um momento de lazer, ou porque vocês estão em um momento onde vocês querem somente ficar em silêncio. Não tem nada de errado nisso, tá? Errado é vocês acharem que tem que ficar full time trabalhando e fazendo um monte de coisa e apagando incêndio a todo momento e vocês não estarem olhando pra vocês, tá? Porque é numa dessa que o burnout vem. E aí, como fica? Entendeu? Então, para o grupinho número 3, foi esse o recado que veio pra vocês. Agora eu vou pegar o livrinho aqui, eu vejo você, o livro oráculo. Eu vou girar ele 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos ver a mensagem que vem aqui para o grupo número 3. Olha aí, gente. Você não acessa o novo se não desapegar do velho. Quanto mais persistimos em viver o mesmo, mais longe do diferente a gente se encontrará. Diga adeus ao passado e mostre ao mundo a sua nova versão. A lagarta saiu do casulo e virou uma linda borboleta. Ai, gente, que lindo, né? E veio também, né, o planeta Plutão. No número 1 também, a mensagem veio ligada a Plutão. Plutão, ele é um planeta, pela astrologia moderna, que ele vem assim para destruir, né, aquilo que não faz mais sentido. E algo que muitas vezes as pessoas não falam, mas ele é um planeta que cura. Mas é uma cura que ele é um pouquinho mais radical, vamos dizer assim, né? Porque ele vai requerer as suas ações, ele vai querer as suas atitudes, mas ele vai trazer grandes transformações, né? Então pode ser interessante aqui, né, a galerinha aqui poder escutar a mensagem número 1. Tá bom, gente? Eu agradeço a todos que estavam até aqui assistindo. Peço para que curtam, compartilhem, comentem e estou aberta, tá? A poder conversar com vocês. Então, aquele que sentir que quer ter uma consulta comigo, pode entrar em contato comigo. Os meus dados estarão na bio, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada e um beijão a todos.